Hoje, vamos analisar alguns dos problemas mais comuns que os utilizadores têm com o Perfect Cut e algumas formas possíveis de os resolver. Vamos começar. Por vezes, o ecrã tátil da Perfect Cut reage a toques que surgem aparentemente do nada. O principal culpado é o facto de a película protetora de plástico não ter sido removida. Primeiro, retire a película protetora do ecrã tátil. Em seguida, limpe-o bem com um pano com álcool. Por fim, seque-o com um pano de limpeza para remover qualquer eletricidade estática. Isto deve resolver o problema das pressões indesejadas no ecrã. A sua Perfect Cut deve agarrar a folha de película quando inserida sobre o sensor frontal. Se não estiver a responder a isto, tente o seguinte. Navegue até um modelo de dispositivo. Qualquer um deles funcionará. Certifique-se de que a alimentação automática do material está ativada desta forma. Como o ecrã tem algum atraso, o modelo é por vezes clicado várias vezes, o que pode desativar acidentalmente a alimentação automática. Certifique-se de que se move lentamente através da interface. Se parte do corte pretendido estiver a ocorrer fora do limite da película, poderá ser necessário repor alguns parâmetros. Primeiro, navegue para um modelo de dispositivo. Qualquer um deles funcionará. Certifique-se de que o grau está definido para 0 e que a opção de corte centrado está ativada. Se isso não resolver o problema, vá para o ecrã inicial e navegue até My Store. Em seguida, defina os parâmetros. E certifique-se de que o tamanho do material está definido para uma largura de 1,80 e uma altura de 100. Se o corte estiver a ser invertido de alguma forma, há uma solução fácil. Primeiro, navegue para um modelo de dispositivo. Qualquer um deles serve. Certifique-se de que a inversão do espelho X e a inversão do espelho Y não estão selecionadas. Se estiverem, anule a seleção. Agora o seu corte deve estar orientado corretamente. Se a sua Perfect Cut está a ejetar a película sempre que a insere, pode ter um sensor bloqueado. Verifique o sensor de alimentação localizado aqui e limpe-o com um pano com álcool. Certifique-se de que não há detritos presos no interior. Outra causa pode ser o acionamento acidental do sensor depois de carregar o filme. Certifique-se de que mantém as suas mãos afastadas do percurso do filme e que não está a pairar sobre o sensor. Se a película não se mantiver direita enquanto efetua um corte, poderá ser necessário ajustar a posição do rolo. Primeiro, verifique se os 3 rolos estão a tocar na área de grelha preta aqui apresentada. Se não estiverem, puxe a alavanca traseira para baixo para libertar a tensão do rolo. Desloque os rolos para a posição correta. Para o efeito, utilize as 2 mãos, uma na frente e outra na parte de trás do rolo. Em seguida, puxe a alavanca para cima. Se a sua lâmina não estiver a cortar suficientemente fundo na película, terá de ajustar a lâmina da seguinte forma. Primeiro, desaperte o botão prateado do grampo preto, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Em seguida, segure a pinça preta com uma mão e use a outra mão para empurrar o suporte prateado da lâmina para baixo, até que não se veja nenhum fio. Por fim, aperte o botão prateado do grampo preto rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio. Se acabou de mudar a sua lâmina e esta está agora a cortar demasiado fundo ou demasiado raso, terá de ajustar da seguinte forma. Existe um número no suporte da lâmina mostrado aqui. Quanto mais pequeno for o número, mais curta é a lâmina, sendo que 0 significa que não há lâmina. Para a maioria das aplicações, queremos ajustar o suporte da lâmina para um 4 ou um 5. Se a lâmina estiver a cortar demasiado fundo, baixe o número em 1 e tente cortar novamente. Se a lâmina não estiver a cortar suficientemente fundo, aumente o número em 1 e tente cortar novamente. Continue a alterar o número para cima ou para baixo, até obter o resultado pretendido. Para evitar que as folhas de filme se entrelacem, podemos utilizar o modo de corte de teste, que nos dará 6 cortes de teste por cada folha. Para o encontrar no ecrã inicial, vá a Telemóvel e, em seguida, Teste de corte. E, finalmente, Testar. Se a lâmina for demasiado curta num número e demasiado comprida no número seguinte, por exemplo, entre 4 e 5, teremos de afinar a pressão da lâmina. Primeiro, defina o suporte da lâmina para 4. No menu inicial, vá para a definição da pressão da faca selecionando a Minha Loja. Depois, Parâmetros de configuração. E, finalmente, Pressão da faca. Vamos adicionar 20 unidades ao número que tem a marca de verificação azul. Depois guarde-o e faça um corte de teste. Pode continuar a adicionar 20 unidades de cada vez, até obter o resultado pretendido. Obrigado por assistir. Se tiver mais alguma questão sobre o Perfect Cut, contacte o nosso departamento de apoio ao cliente em poorgear.com.